Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bom dia e seja bem-vindo para o nosso canal de reflexão. Hoje estamos comentando os textos do 10º domingo depois de Pentecostes, do nosso lecionário. E hoje aqui comemoramos os 7 jovens dormentes de Éfeso, que foram 7 rapazes que adormeceram no período de perseguição cristã feita pelo imperador Décio, no século III, precisamente no ano 250. Esses 7 jovens foram enterrados, foram selados, na verdade, numa caverna, e lá morreram sufocados, dormiram, e 2 séculos depois acordaram e uma cidade inteira pôde vê-los ressuscitados, onde eles falaram e combateram a heresia que estava surgindo na época, dizendo que não havia ressurreição. Então hoje a igreja comemora os 7 jovens dormentes, e são eles os nomes Maximiliano, Jâmblico, Martiniano, João, Dionísio, Constantino e Antonino. Estes são o nome dos nossos mártires que hoje louvam a Deus nos céus e intercede pela igreja que batalha e luta aqui na terra. Os textos que nós temos hoje do Evangelho, do lecionário, nós os temos aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 9 e 16, e o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 14 a 23. Nós queremos fazer um destaque aqui, chamar a atenção para algumas coisas destas duas leituras. O texto evangélico de hoje nos fala de um pai aflito que leva um jovem que está endemoniado. E ele tinha primeiro se apresentado aos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então eles vão a próprio Jesus Cristo, e Jesus então expulsa este demônio e faz uma lição e nos dá um ensinamento de como essas realidades elas são combatidas. Então nós vamos fazer aqui um destaque de algumas coisas. Em primeiro lugar, queremos destacar o fato, por exemplo, de que algumas versões em português, quando diz que, em vez de dizer que o jovem era lunático, que é o texto original, diz que este é um jovem epilético. Então, em vez de lunático, epilético. O texto não fala de lunático, o texto não fala de epilepsia. O texto fala de uma patologia que eles eram atribuída à ação de um demônio. Essa tradução para epilepsia já mostra qual é o filtro, o que é que está mediando a edição da Bíblia e o texto que ela tem em mão. É exatamente a mente racionalista e que vai tomando conta da vida da igreja paulatinamente no Ocidente, a partir do racionalismo que é desenvolvido, e que entende que aquela igreja vivia numa era pré-científica e não tendo conhecimento ou noção da etiologia, né, as origens da doença, as origens biológicas da doença, então eles atribuíam a seres invisíveis, a demônios, porque eles não conheciam então a patologia cientificamente. Mas aquele jovem, segundo eles, segundo esse entendimento, apresentava, e vejam que por um texto eles fazem um diagnóstico de uma doença, eles entendem que eles apresentavam sintomas de epilepsia, uma patologia do sistema nervoso central, e que então gera convulsões e uma série de espuma, não é? Sai a saliva pela boca, e por isso esse jovem devia ser um epilético e não um endemoniado. Veja que quem traduz esse texto, quem coloca os editores desse texto, eles são são de igrejas evangélicas, igrejas protestantes. E eles têm como base a sola escritura e também como a inerrância do texto bíblico. Então nós perguntamos o que é que está acontecendo. Então, se o texto bíblico é inspirado por Deus, se a fala é inspirada por Deus,
Então, certamente o diagnóstico é o diagnóstico que está ali e não que a gente pressupõe de acordo com as nossas classificações científicas e trazendo então aquela realidade para o nosso universo de crenças e de conhecimento. Então nós não vamos aqui discutir exatamente isto, fazer umas argumentações de por que é um demônio e enfim, porque não nos interessa fazer isso. Nós queremos nos dirigir a pessoas que estão buscando a vida em Deus, e não pessoas que estão buscando dados e racionalizar a experiência e viver a vida de forma racionalista. Bom, nós temos então esse diagnóstico de Cristo que ele é um endemoniado. E que essas patologias que nós enfrentamos no dia a dia, muitas vezes vemos, e não agimos diferente, muitas vezes, desses editores das Sagradas Escrituras, quando pensamos que o tratamento de uma doença psíquica é somente farmacológico. Então, hoje nós temos uma sociedade de doentes, onde pessoas estão cheias de Rivotris, de Lexotans da vida e de Prozacs e de tantas outras drogas que ajudam o ser humano a recompor o seu equilíbrio. Não estamos condenando essas drogas, o tratamento é necessário, não estamos falando disso. Mas estamos mostrando o grau de patologia que está tomando a nossa sociedade. E muitas vezes, então, nós nos perguntamos o que é que está causando isso. As pessoas dizem é o estresse da vida. O estresse da vida está fazendo isso, a maneira, isso, perfeito. Todas as nossas estruturas são patologizantes, elas nos adoecem da maneira como estamos vivendo. Mas então, qual seria o remédio? Qual seria então a cura? Se nós temos alergia, eliminamos o fator da alergia. Se nós temos um lugar que tem uma bactéria, procuramos higienizar o local para não nos contaminar. Então a solução para isso são drogas que as pessoas entendem para poder adaptá-las e fazê-las viver as estruturas que as adoecem. Quando na verdade a solução seria acabar com essas estruturas que são patológicas nossas. Mas muitas vezes não podemos fazer isso, porque nós sobrevivemos, toda a nossa sobrevivência está atrelada, está profundamente arraigada nessas estruturas que nos adoecem. Essas estruturas são patologizantes porque está escrito: o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, não poderíamos esperar um outro fruto dessas estruturas que não fosse a doença. Então, o que é que o Evangelho nos convida? O que a palavra de Cristo nos convida? Ele que é a verdadeira libertação, Ele que é o libertador. Ele nos convida a nos arrependermos. E a palavra arrependimento vem de metanoia. Metanoia quer dizer mudar a mente, mas essencialmente quer dizer erguer a mente ao alto. Elevar a mente para um patamar mais elevado, ou transportar a mente para um patamar mais elevado, onde os paradigmas são outros. Então, meus queridos amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que estão assistindo este vídeo agora, ou ouvindo, porque o vídeo também está sendo gravado somente em áudio, nós queremos dizer que o cristão é chamado a viver então esta contramão, e que sem esta contramão não existe a vida cristã. Não existe uma palavra de Cristo que nos adapte a viver nessas estruturas, como elas são criadas. A palavra de Cristo, ela nos convida a triunfarmos sobre elas, a vivermos apesar delas, a nos transcendermos a ela. Isto não acontece sem um combate interior. Este combate que é expressado na palavra de Cristo, que diz que a casta de demônios só sai com jejuns e oração. Então, nesta
neste sentido, a igreja tem armas espirituais para vivenciar o mundo, para combater o mundo que aí existe. As armas espirituais nos são dadas, elas são testificadas nas Sagradas Escrituras e elas são ratificadas, experimentadas e testadas ao longo de 2000 anos por esta grande nuvem de testemunhas dos santos que viveram e triunfaram da vida, triunfaram sobre as estruturas que são demonizantes e nos dão este exemplo. O que nós precisamos como cristãos odiernos é dar ouvidos ao passado, a prestar atenção no presente, olhando o exemplo do passado, porque são marcos, são pessoas que traçaram o mesmo território que nós vivemos hoje. São pessoas que caminharam pelo mesmo território que hoje vivemos e não são diferentes de nós em nada. São feitos de carne e osso como nós, como diz as Sagradas Escrituras, sujeitos às mesmas paixões, mas que triunfaram delas, triunfaram destas paixões. Então nós temos aqui a carta de Paulo aos Coríntios, que fala da realidade apostólica. Ele diz: eu tenho por conta que Deus nos colocou aos apóstolos como refúgio deste mundo, como a escória deste mundo, porque somos atribulados, somos perseguidos, somos esbofeteados e bendizemos, somos atribulados. Muitas pessoas pegam esse texto do Evangelho em que Cristo recrimina os discípulos pela sua pouca fé, pela sua falta de fé, que eles não conseguiram expulsar os demônios, e pensam que esta realidade se perpetuou na vida dos apóstolos. E assim justificam suas vidas frágeis e débeis, dizendo: é assim mesmo, olha, até os discípulos Cristo repreendeu por ter pouca fé, por eles serem fraca de fé. Não, isso foi uma coisa pontual, foi início da vida. Ao contrário, eles alegram Cristo, eles são a videira que dá fruto, os ramos da videira que frutifica e o fruto permanece, porque Cristo os abençoou, porque Cristo os designou para que fossem e dessem fruto. Então, neste 10º domingo depois de Pentecostes, quando a igreja celebra os mártires dormentes, que não abriram mão da sua fé e enfrentaram a morte, quando esses textos nos vêm à tona, nós queremos convidar a você, cristão, a você, filho de Deus, a você que é tocado pela fé, a você que se sensibiliza e é vocacionado por Deus para a vida do seu reino, a você que quer responder a este convite. Considere que sem lutas não existem vitórias. Que a jornada da fé não é a jornada do sucesso material, não é a jornada do conforto, não é a jornada da felicidade neste mundo, até porque este mundo não oferece felicidade nem conforto. Oferecem ilusões que geram patologias. A sua sobrevivência não depende necessariamente do seu trabalho e do seu negócio, pois está escrito: o justo viverá da fé. É pela fé que nós vivemos. A razão, a raiz do nosso sustento não é o nosso emprego, nem o nosso negócio. Eles são os veículos. A fonte do nosso sustento é Deus, que alimenta as aves que estão nos céus e vestem os lírios do campo. E nos promete, e nos convoca dizendo: buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esta casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Uma vida que não contempla estas realidades, uma vida que não adentra, que não vivencia as dimensões da oração e do jejum, das abstinências, do combate interior, é uma vida ilusória e fracassada, e que não verá a coroa da justiça, porque está escrito: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da justiça. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.